Olá, meu nome é Bárbara Mariotto, sou terapeuta energético espiritual e hoje eu vim contar um pouquinho mais como o meu trabalho me ajudou a sair das condições que eu vivia. Então, a minha questão principal sempre foi a dependência emocional. Então, eu tive meu primeiro namorado com uns 15 anos, há 15 anos atrás. E depois dele, eu sempre fiquei muito nessa ânsia de ter alguém. Então, a minha vida era viver em função de atrás de alguém pra poder namorar, porque na minha cabeça as coisas só dariam certo pra mim se eu namorasse, se eu casasse, se eu tivesse filho. Então, pra mim era sempre a minha vida era muito girando em torno de procurar alguém para ficar junto comigo. Então, eu tive alguns namoros, né? Poucos, mas alguns. Só que eu sempre vivia atrás de outras pessoas, sempre naquela ânsia mesmo de conseguir alguém para ter um relacionamento. Até que em 2018 eu conheci uma pessoa e eu queria muito namorar com ela. E eu era bem assim, né? Que eles chamam de intensa, né? Então nossa senhora, se eu pudesse, eu ficava 28 horas com a pessoa. Então eu ficava muito em cima e eu não sabia que isso era dependência emocional. Eu achava que era meu jeito. E depois, né, de ter ficado com essa pessoa, a gente chegou a namorar, a gente ficou alguns dias, meses, sei lá, junto, eu não lembro direito. E até que um dia ele chegou e falou assim que não queria namorar, que tava focado em outras coisas, aquela conversa que todo mundo já ouviu. E eu falei assim, tá bom então. E foi nesse dia que eu briguei com Deus, né? Então, assim, eu falo que o meu processo começou quando eu briguei com Deus. E nesse dia eu fiquei muito triste, eu fiquei, assim, 2 semanas bem triste mesmo, de só levantar pra comer e dormir de novo. Então, era uma época que eu não trabalhava, não tinha muitos pilares na minha vida, né? Meu pilar era só viver atrás de outra pessoa pra me completar. Então, eu fiquei, assim, 2 semanas bem mal mesmo. E depois disso eu falei assim, cara, eu rezo pra Deus, eu choro pra Deus me dar uma pessoa pra ficar, pra namorar, pra casar, pra ter filhos. E eu não tenho isso. Falei assim, eu acho que Deus não me escuta, né? Não sou o suficiente pra ser ouvida por Ele. Então eu falei assim, quer saber? Eu não quero mais falar com Deus, não quero mais pensar em Deus. E pra mim acabou, né? Então eu meio que tive essa briguinha aí com Deus. E de lá pra cá, o que, que eu reparei que mudou na minha concepção? Eu ainda não conhecia os métodos que eu conheço hoje, né? Meu primeiro tratamento com os métodos que eu trabalho hoje foi em 2024, então foi quase 5 anos depois. Então eu falei assim, cara, eu não vou ficar mais pedindo nada pra Deus e eu vou simplesmente me responsabilizar pelas minhas escolhas, pelas minhas coisas. E foi nesse momento que eu comecei a me desvincular de que eu precisava de alguém para me dar um suporte, para me dar um apoio. Então eu procurava isso tanto fisicamente quanto espiritualmente, digamos assim, porque eu queria que Deus me desse aquilo que eu queria, né? Não o que eu precisava. E então daí foram passando os tempos, passando. Tive em 2020 comecei um relacionamento, que é o relacionamento que eu já comentei com vocês lá no outro vídeo. E eu sempre fui dessa, assim, de meio que brigar com Deus. Só que nesse momento que eu tive essa briga com Deus, né? Vou colocar entre aspas, que depois vocês vão entender. Eu comecei a me responsabilizar mais por mim. Então, eu comecei a falar assim, tá, beleza. Então, se eu não sou o suficiente pra ser ouvida por um Deus que existe aí, então eu vou fazer as coisas por mim e vamos ver o que, que vai dar. Então, comecei a procurar outras formas de levar a minha vida. Então, em 2019, se eu não me engano, eu fiz um tratamento de Theta Healing relacionado ao profissional, porque eu não estava trabalhando na época. E depois de um tempo, um concurso que eu tinha feito me chamou e eu entrei nessa empresa. E entrei nessa empresa e comecei a trabalhar e comecei a fazer regressão também. Regressão, eu não sei se é um método específico, né? Eu sei que era regressão lá, o rapaz que eu fazia. E eu sempre buscava, assim, coisas pra melhorar. Eu fiz terapia também por um tempo. Nessa época de 2020 eu não tava fazendo, mas eu fiz antes, né? Eu sempre busquei, assim, tentar resolver essas minhas condições emocionais, porque eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de sofrer, não. Então, assim, se eu vejo que tem uma coisa me enroscando muito, eu, sei lá, eu tento de várias formas sair daquilo. Não é a melhor maneira, mas é a maneira que eu lido, que eu consigo resolver os meus problemas. Então, cada um tem uma forma e tá tudo bem. E então, daí, quando, né, eu comecei esse processo de me autorresponsabilizar pelas minhas coisas, tirando isso da mão de Deus, eu comecei a andar com os meus próprios pés. Até que, né, eu expliquei pra vocês, em 2023
teve o acontecimento da morte do meu ex-namorado, e isso virou uma chave em mim, porque daí sim eu consegui encontrar a metodologia humanoterapeuta, que é uma das técnicas que eu trabalho hoje em dia, e eu fiz o meu primeiro bloco de tratamento, e essa questão da dependência emocional, ela foi se transformando. Então, o que eu entendi no meu caso, que essa dependência emocional, ela era uma falta de amor próprio. Então, assim, eu queria o outro para me preencher porque eu não me preenchia. Eu não era o suficiente, né? Eu não me sentia o suficiente para me preencher. Então, quando eu fiz o primeiro bloco de tratamento, que eu entendi isso, eu falei, opa, então tá tudo em mim. Então não é o outro que vai me dar o amor, não é o outro que vai me dar o carinho. Tudo que o outro me der é consequência do que eu fizer pra mim mesma. Porque é como se o outro fosse um espelho meu. Então, quanto mais amor, mais carinho, mais aconchego eu der pra mim mesma, mais o outro vai ter pra me dar. Como se fosse assim, vamos colocar dessa forma. Não que o outro tenha a obrigação, mas tudo é frequência. Então, se eu tenho esse tanto de carinho pra mim, eu vou frequenciar pessoas que também tenham esse tanto de carinho nelas para que a gente consiga compartilhar. Então, assim, e desde, né, que eu comecei esse meu processo para tratar essa dependência emocional, eu venho, né, me autodesenvolvendo nesse quesito. Então, a metodologia humanoterapeuta ela é fundamental para quando a gente tem uma dor muito forte, porque ela vai te ajudar a tirar, a limpar mesmo essa camada. Porque quando a gente tem essa dor muito forte, né, no meu caso eu falo de dependência emocional porque é o meu caso, né, é mais fácil, eu tenho mais propriedade para falar. Mas às vezes a pessoa pode ter uma dependência emocional de mãe, pode ter dependência emocional pode ter dependência mesmo química, né, de vícios. Então, tudo a gente vai trabalhar com a metodologia humanoterapeuta para limpar. Porque quando eu tinha, né, essa dependência emocional que ela estava desequilibrada, eu sentia uma dor muito grande. Tanto é que eu achava que era culpa de Deus. Então eu falava, gente, que horror. Tipo assim, todo mundo tem, né? Porque na minha cabeça todo mundo tinha, né? Eu não via as pessoas que eram solteiras e eram felizes. Eu só via os casados que eram felizes. Então eu ficava muito assim, nossa, porque eu não tenho? Por que isso? Então, assim, era sempre nessa falta. E quando eu comecei a tratar, eu comecei a fazer os meus blocos, eu comecei também a entender que a vida não é sobre o outro, a vida é sobre a gente. E é o que o outro faz pra gente e como a gente reage naquilo. Então, todos os relacionamentos que eu passei, que foram ruins, até as pessoas que eu fiquei, que eu conheci, que não foram legais, elas estavam acionando essa dor em mim para que eu conseguisse enxergar isso de fato. E quando eu realmente enxerguei que teve que ser de uma forma muito traumática, eu encontrei uma forma muito boa de conseguir limpar isso. Porque por mais que existem coisas que você consegue entender com a cabeça, elas carregam uma carga emocional muito forte, às vezes uma carga mental muito forte, às vezes até uma carga energética muito forte. Então, por isso que você não consegue fazer as mudanças. Então, por exemplo, muitas pessoas que se conectarem com esse vídeo podem estar vendo a questão da dependência emocional, já tem entendido que aquilo lá não é satisfatório para ela, mas não consegue fazer o movimento de mudar justamente por isso, porque o emocional tá com alguma questão, o mental ou se não até o espiritual também tá travando isso e não consegue fazer essa liberação, porque as coisas não são só a gente entender com a cabeça para elas funcionarem. A gente precisa também ter esse sentimento todo alinhado para que as coisas se manifestem. É pensar, sentir e agir tudo integramente. Não adianta eu pensar A, sentir B e querer materializar C, porque não vai dar. Eu tenho que pensar A, sentir A e materializar o A. Então, é muito por esse caminho, assim. Então, essa questão que eu queria trazer para vocês hoje da dependência emocional, era isso. E também quero fazer um complemento, porque hoje em dia eu tenho a minha relação muito boa com Deus. Eu não acredito em Deus da igreja, Deus da Bíblia. Eu tenho a minha própria espiritualidade. E hoje eu entendo que Deus não tinha culpa de nada, né? Então, assim, na época eu chamava de Deus da religião, mas hoje eu entendo que era o meu processo. Eu precisava passar por tudo que eu passei para chegar onde eu tô hoje, e para chegar muito longe ainda que eu estou caminhando, né? Para tudo isso. Então é a gente não brigar com Deus, porque as coisas estão certas como elas estão. Muitas vezes a gente não consegue olhar as coisas com bons olhos. Então,
Eu vou colocar no meu caso, né? Por exemplo, a morte do meu ex-namorado. Ah, era só um ex-namorado, mas pra mim foi extremamente traumático. Porque eu nunca tinha perdido, assim, ninguém tão próximo. Então, assim, eu podia ficar, ai, porque eu perdi uma pessoa que eu gostava, e ficar nesse vitimismo. Só que não é do meu perfil ficar nisso. Eu quis transformar essa dor, que nem eu falei pra vocês, eu sou uma pessoa que eu não gosto de sofrer. Então, se alguma coisa tá muito difícil, eu já quero arranjar formas de sair dali, de transmutar aquilo, porque esse é o meu jeito. E o meu trabalho me permite fazer isso. Então, quando eu vejo que tem uma coisa meio enroscada ali comigo, eu já vou para um bloco de tratamento, eu já levo minha psicanálise, porque eu gosto de fazer essas elaborações. Cada um tem o seu jeito de processar. Tem pessoas que vão precisar ficar na dor mais tempo, processando. Então, cada um tem o seu jeito de lidar com aquilo. O que a gente precisa entender é que existem ferramentas para nos ajudar. Então, por exemplo, tô no meu processo aí de dependência há uns 2 anos, né? Tratando, elaborando. Hoje já tá bem melhor, né? Creio que já tá aí quase uns 100% bem elaborado. Então, esse foi o meu processo, né? 2 anos. Mas tem pessoas que podem levar 6 anos fazendo o mesmo processo, né? Os tratamentos, a psicanálise, elas podem levar um tempo a mais e tá tudo certo, porque é o que a pessoa precisa para elaborar aquela questão. Então, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Eu espero muito que vocês estejam gostando do meu conteúdo. Se vocês estão gostando, deixa o like de vocês, deixa o comentário e também sigam as minhas redes sociais. Lá no Instagram tá como pingodiluz.terapias. E também tem o meu Instagram pessoal, que eu vou deixar aqui embaixo, caso vocês sintam de ver um pouquinho a minha vida, entender um pouco mais quem eu sou. Também pode seguir lá. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!